Olá pra você que está me assistindo. E ai de boa meu chapa. Então mano, recentemente chegou um anime novo chamado Kimi no Koto. E vendo pela aparência parece um anime bom. Mas o anime é bom mesmo. O anime é um pouco diferenciado. Bom, e antes de começar, não me pergunte por que eu analisei esse anime, beleza? E o episódio começa mostrando a formatura do ensino médio. E na vida real, para alguns isso é motivo de alegria. E para outros nem tanto né mano? E nesse anime uns choram, enquanto outros batem um papo com os amigos. E já outros tentam se declarar para a garota que gosta. Estou me referindo a esse cara aí. Ele veio se declarar para uma garota, falando que ama ela. E logo depois ele pede ela em namoro. Porém ela rejeita ele. E ainda fala pra ele que só de pensar em namorar ele, ela já fica enjoada. E logo em seguida ela saiu correndo. O dia nem começou. Daí parte pra ele, conversando com um amigo. E o amigo dele já mandou ele mudar essa cara feia. E logo em seguida ele pergunta pra ele qual é a contagem de rejeições seguidas dele. E com aquela rejeição, já foram 100. E o amigo dele perguntou que já que foram 100 vezes, ele pergunta pra ele como que idade ele tinha desde quando ele fez a primeira declaração dele. E ele conta como foi. Que foi quando ele tinha apenas 8 meses. Tem parada errada aí, irmão. E bom, eles ficaram aí conversando por um bom tempo. E depois ele foi até um templo no meio do mato. E já começou a pedir uma namorada. E no mesmo momento, ele ouviu uma voz vindo de dentro da caixa. E logo em seguida apareceu um rosto nela. Que desgraça. E vendo isso, ele ficou com medo. E já começou a gritar achando que o velho é um ladrão de oferendas. E o velho pergunta pra ele qual é o tipo de ladrão que apareceria dessa forma. E logo depois ele sai da caixa. E falou pra ele que ele ia encontrar a garota predestinada no ensino médio. E em vez de garota, ele falou que ele iria encontrar a gostosa predestinada no ensino médio. E no começo ele ficou sem acreditar nisso. E logo depois ele entendeu que a gostosa que ele estava falando era sobre comida. E o velho fala pra ele que está falando de garotas. O par romântico ideal pra ele. Minha avó dizia, menino, você vai ver. E resumindo, o homem disse pra ele que ele encontrará uma alma gêmea. E conforme o velho vai falando, o garoto ia repetindo tudo o que ele falava. E o velho acaba perdendo a paciência com ele. E logo depois o velho revela pra ele que almas gêmeas são destinadas a se conhecerem em um momento específico. E logo depois o garoto pergunta se ele iria achar a pessoa predestinada no ensino médio e terá um romance feliz pra ele. E ele confirma. E também ele fala que durante o ensino médio, ele vai achar um total de 100 pessoas predestinadas. Mas porém se isso tudo que ele estiver falando for mentira, ele vai querer tocar fogo na casa dele. E depois de um mês ele chegou naquele lugar que você sabe aonde. E na hora que ele andava, sem querer ele acaba se esbarrando em duas garotas. E na mesma hora em que ele olhou pra elas, aconteceu uma parada estranha entre os três. E foi aí que ele percebeu que essas são umas das almas gêmeas que o cara daquela hora mencionou. E já tá na cara que elas já se apaixonaram por ele né mano? KKKK. Daí ele decidiu ajudar a loira a se levantar. E a outra viu e se jogou no chão pra tentar chamar mais atenção. E logo em seguida ela falou que torceu o tornozelo. E ainda perguntou se ele poderia levar ela até a enfermaria. Mas como eu disse, ela só fez isso pra tentar chamar a atenção dele. Mas chamou mesmo que até fez o coitado do garoto chorar, pelo fato de ter machucado ela. E isso fez ela se apaixonar ainda mais por ele, pelo fato de ser uma pessoa gentil. E vendo isso, a loira fez a mesma coisa. Ela contou que também tinha machucado o tornozelo naquela hora. E isso fez ele se bater na frente das duas. E elas começaram a ficar preocupadas com ele. E misteriosamente as duas se levantaram. E logo em seguida elas se jogam de novo pra disfarçar. Daí depois disso meu mano, eles ficaram se apoiando no corredor do colégio. E ele fica sem entender nada. E se pergunta se isso é real. Legal né mano? Daí enquanto eles batem um papo por aí, apareceu duas minas no mesmo corredor, falando que tem um trevo no campo da escola. Um trevo da sorte que te ajuda a arrumar uma namorada. Mais ou menos isso aí. Um trevo que se uma pessoa entregar pra pessoa que ama, e se declarar pra ela, ambas pessoas têm possibilidade de ficar juntos. E depois de ouvir isso as duas deram no pé, falando que tem um compromisso. Sim. Daí depois disso já se passaram 4 horas. E nessas 4 horas o carinha ficou ajudando o professor a encontrar as lentes dele. E por conseguir achar, ele ganhou 1 milhão de pontos extras. E só com isso ele já passou de ano. Certamente isso seria impossível, mas por ser no anime tá de boa. E na hora que ele olhou pra fora, ele viu que a loirinha tava catando trevos no campo desde aquela hora. E depois ele apareceu com 2 latas de suco na mão. Isso aqui é suco de quê? De pi. Daí então ele dá a lata pra ela, e ela aceita muito envergonhada. E depois de dizer só besteiras, ela agradece pela bebida. E logo depois ela saiu correndo. Ela pode até parecer chata mano, mas por dentro ela é uma doce pessoa. Ou se não for que sabe né? Daí logo depois apareceu a outra, perguntando por que ele está nesse lugar. E ele fala pra ela que parecia que elas estavam procurando pelo trevo. Então decidiu trazer umas bebidas pra elas se refrescarem. E depois ele deu suco pra ela. E foi aí que ela teve uma brilhante ideia de aprontar. Ela contou pra ele que não vai conseguir beber uma lata sozinha. E pergunta se ele poderia tomar a metade. E é isso que ela planeja fazer mano, dar um beijo indireto. Mas por sorte ela não precisa mais se preocupar com isso, pois ele também comprou uma lata pra ele. Mas mesmo assim ela insiste, dizendo que não consegue mesmo tomar uma lata sozinha. E então ele decidiu que iria tomar a metade pra ela. E só depois de tomar foi que ele percebeu que isso que iria acontecer seria um beijo indireto. E na hora de tomar o refri, ela ficou meio nervosa e sem querer acaba derrubando o suco. E certamente isso foi frustrante pra ela. E pra poder confortar ela um pouco, ele deu um lenço pra ela. スカートに跳ねちゃってるよ。このハンカチ使って。
ゾロさん。愛情くん好きです。私と付き合ってください。 Isso mesmo que você acabou de ver. E a loirinha ficou surpresa ao ver tal cena. E logo depois ela também se declara pra ele. E as duas se aproximaram dele e já perguntaram com qual delas ele vai namorar. E tá aí o problema. Ele não sabe com qual das duas ele vai querer ficar. E foi aí que ele decidiu ir pra aquele lugar de novo. Pra perguntar coisas pra aquele homem. E chegando lá, o homem falou pra ele que normalmente cada pessoa só tem uma alma gêmea. E ele fala pra ele do porquê ele tem duas ou mais. E o motivo disso é que foi um erro que ele mesmo cometeu. E logo depois ele já mandou o papo pro garoto. Ele falou pra ele que ele terá que escolher apenas umas das 100. E depois de escolher, infelizmente todas as outras terão que ir de base. Mas ele tem um plano em mente. Ele planeja namorar as duas sem que elas percebam. Daí no outro dia ele aparece pra dar a resposta pra elas. E ele apareceu meio sujo assim mesmo. E a resposta que ele deu é totalmente diferente daquele plano. Ele veio pedir as duas em namoro. E fala que vai se esforçar pra deixá-las felizes. E logo depois ele entregou 2 trevos pra elas. E isso explica o porquê ele está desse jeito. E o motivo dele estar assim foi porque ele passou a noite inteira procurando os trevos pra elas. E no final elas acabam aceitando a proposta. Que coisa, né, mano? KKKK. Enfim. Valeu mesmo se você chegou até aqui. E deixa aí nos comentários algum anime que você quer ver aqui. Mas tem que ser um bom view. E o comentário que ter mais curtidas eu trago se der tudo certo. Beleza? Então é isso. Jesus te ama. E até a próxima.